Turma, oficialmente estamos gravando. Então, inicialmente, bom dia àqueles que estão aqui presentes. Bom dia para aqueles que vão nos acompanhar de maneira assíncrona. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como se desenvolveu o pensamento durante a Idade Média de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. A gente vai falar um pouco aí do justnaturalismo teológico ao final da aula. Antes de ingressarmos no nosso conteúdo em si, aquele momentinho básico, com algum questionamento da aula passada, pode falar, Iago. Tá aí com a mãozinha levantada. Ah, tá. Beleza. Turma, então, em relação à aula anterior, tá tudo de boa? Tudo tranquilo, favorável? Sim, professor. Suas anotações no chat, elas respondem a todas as questões. Fazendo a revisão é tranquilo. Muito show mesmo. Vou até dar uma dica para vocês. Eu até estava conversando isso com o Ricardo. Vocês podem fazer o acompanhamento da disciplina para aqueles que ainda não estão acostumados com o pique de leitura que o curso exige. Vocês no futuro vão ver que tem disciplinas que vão sapecar para vocês 90 páginas de leitura, 120 páginas de leitura numa aula. Mas até vocês pegarem um pique, eu sugiro que façam as anotações de vocês, acompanhem essas anotações do chat. Tem o material de apoio aqui no Teams. Esse material de apoio são os capítulos do meu livro. Então, vocês podem ler por ele tranquilamente. Na medida do possível, eu vou lançar quadrinho resumo e vocês têm as questões de revisão. Se vocês fizerem as questões de revisão de maneira séria, fizerem as anotações de vocês e as leituras, vai ser sucesso, nota 10. E lembrando, em relação àquelas leituras indicadas no final da aula, vocês não precisam ler tudo. Vocês vão escolher uma leitura para fazer. Geralmente, a leitura que eu indico entre o Bitter e o Morrison é quem está mais fácil com o conteúdo em relação à aula. Porque tem algumas coisas que são mais fáceis de você pegar pelo Annie Morrison, outras pelo Eduardo Bitter. Tá bom, galera? Gente, vamos contextualizar o que vai acontecer durante a Idade Média. A gente vai ter o apogeu da civilização grega, vai cair. Os romanos vão absorver muito dessa cultura. Eles também terão seu apogeu, também terão a queda. E com a queda do Império Romano, começam as invasões bárbaras. Então, os povos bárbaros começam a pilhar as cidades. Então, eles invadem, destroem as cidades, levam os recursos. E isso causa um êxodo das pessoas para o campo. As pessoas deixam as cidades e vão morar no campo. Eles vão morar no campo numa estrutura chamada feudo. Então, aqueles que já jogaram Age of Empires, acho que o Ricardo já deve ter jogado esse jogo. Aqueles que já jogaram RPG medieval, tem sempre aquela estrutura do castelo bem protegido, com casinhas no entorno. Durante a Idade Média, as pessoas iam residir nos feudos. Por quê? Porque cada senhor feudal tinha seu castelo, tinha seu exército particular e garantia proteção contra essas invasões bárbaras. Essas invasões ficavam restritas às cidades e lá no interior, nos feudos, você tinha uma relativa paz. Nesse período, apesar da descentralização do direito, e aí a gente não tem muito que estudar em termos de direito positivo na Idade Média, a gente vai ter mais esse estudo filosófico e um estudo de como o Estado se comporta, que a gente vai ver mais para o final, próximo ali passando o período da Inquisição para o período do absolutismo. A gente vai ter também a figura do John Baudin.
Galera, nesse período coincide a ascensão do cristianismo como a grande matriz religiosa do mundo. Dentro desse período, com a ascensão do cristianismo, surgem dois teólogos, uma obra extremamente vasta, que vão fazer considerações de toda sorte, tanto sobre a filosofia quanto sobre o direito. Essas figuras são São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então, essas duas figuras vão mobilizar e centralizar o pensamento cristão da época. Santo Agostinho vem primeiro, vai se valer da teoria de Platão, ele vai cristianizar a teoria de Platão, ele vai converter Platão a serviço do cristianismo, e algumas décadas depois virá São Tomás de Aquino fazendo o mesmo com Aristóteles. Então, muito do que nós vamos ver aqui nesses dois teóricos vai servir até como uma revisão, porque eles pegam os conceitos platônicos, os conceitos aristotélicos, e dão uma nova roupagem, dão uma nova contextualização. Até aqui, tudo tranquilo? Turminha, Santo Agostinho absorve aquela ideia do eidos. Oi, Ricardo. Professor, tentando fazer uma analogia, eu sei que é bem diferente, porque o contexto era outro, mas o fato de, por exemplo, os negros pegarem os santos católicos e tentarem converter para a religião dele, seria essa a ideia também de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, pegar o que já existia de Platão e Aristóteles e converter para o cristianismo para dar uma versão mais dogmática assim à questão religiosa? Não, porque aqui são necessidades diferentes, Ricardo. No caso das religiões de matriz afro, que buscam essa referência, essa similitude nas suas entidades com as entidades católicas, é muito mais você ter uma possibilidade de cultuar aquelas entidades religiosas que você acredita dentro da supressão religiosa que existia no período. Outra coisa é o que Aquino e Agostinho fizeram, que tem muito mais a ver com uma necessidade de justificar filosoficamente o cristianismo. Eles dão uma justificativa filosófica e acabam dando um corpo que até então não existia. Tranquilo? Tranquilo, professor, bem explicado. É justificar filosoficamente o cristianismo à luz de Platão e Aristóteles, não é isso? Exatamente, eles dão essa tônica filosófica à teologia. E aí, tanto que a partir deles são assim, os verdadeiros pais da teologia contemporânea são eles. Porque vem desses estudos que eles desenvolveram. Tranquilinho? Tranquilo, professor, obrigado. Pode seguir. Beleza, galera. Lembram aquela ideia de Platão de existir um eidos, um mundo das ideias acessível somente aos deuses, e o acesso seria por meio da reflexão, por meio da filosofia? Nós vamos ter aqui uma ideia semelhante com nosso amiguinho Santo Agostinho. Por quê? Agostinho separa o mundo em vida ativa e vida contemplativa. A vida ativa é essa figura nossa do cotidiano. Então a gente vai ter aí uma vida ativa, cotidiano do homem,
regido pelo conhecimento, pela tecnologia humana, e nós vamos ter uma vida contemplativa, vamos ter aquela ideia da contemplação. Essa vida contemplativa é um mecanismo, é um instrumento que o homem tem para aproximar-se de Deus, para aproximar-se daquele conhecimento acessível somente ao divino. Lembra muito Platão. A ideia aqui de Santo Agostinho é muito voltada à percepção de que o mundo terreno, e nós vamos ver isso, a cidade dos homens, é completamente corrompida, e o homem precisa se afastar até mesmo do progresso humano, da vida ativa, para buscar essa aproximação com Deus na vida contemplativa. Então, a mesma ideia de Platão, ao dividir a perspectiva do cosmos, acessível ao divino, e a perspectiva humana, prevalece aqui. Tranquilo, de boa, favorável? Estão percebendo aí essas aproximações? A vida ativa se aproxima do de quê, professor? E a contemplativa do Temis, é isso? Você pode pensar assim, mas a gente não vai estar trabalhando nesse momento, Ricardo, diretamente com a ideia de justiça. Essa ideia da justiça vai repercutir quando a gente for ver a Lex Eterna e a Lex Temporale. Sinal, quem jogava Ragnarok, Lex Eterna era o nome de uma bênção que você podia receber no jogo. Gente, para Santo Agostinho, existe uma dualidade dentro do homem. O homem vive em constante conflito do bem e do mal. Oi, Nicolas. Professor, perdão interromper o senhor quando o senhor estava começando a explicação, mas aí eu estava vendo aqui, só de relance, essa questão, como é que Santo Agostinho tenta explicar platonicamente o cristianismo, assim, tenta adaptar as ideias de Platão ao cristianismo? Como seria isso na prática, vendo que o cristão tem a Bíblia como uma regra de fé e prática, e como isso se encaixa? Nicolas, eu vou lhe responder isso de uma maneira muito simples. Santo Agostinho não vai negar a Bíblia. Ele vai buscar uma analogia em Platão para explicar a relação do homem com o divino. Eu acho que quando a gente terminar a exposição, vai ficar muito claro. Mas de antemão, fique tranquilo que ele não profaniza a ideia do catolicismo da mesma maneira que Santo Agostinho também não, ou São Tomás de Aquino. Até porque se eles tivessem feito, os dois tinham sido queimados vivos na fogueira, virado churrasquinho. Gente, então, Santo Agostinho afirma que existe uma dualidade no homem de conflito entre o bem e o mal. Ele vai além. Ele vai dizer que o homem, por ter vindo do pecado original, vai estar nesse conflito. O mal que existe na curiosidade excessiva, o mal que existe no progresso humano, no progresso tecnológico, e o bem que existe acessível somente no contato com Deus. A ideia aqui, Nicolas, da vida contemplativa seria exatamente a oração. Você buscar esse contato com Deus. Então, algo muito próximo, talvez, do que alguns pastores digam mais forte, mas para Santo Agostinho, o homem teria de renunciar a todos esses elementos terrenos e buscar somente ao divino. Por quê? Porque somente Deus vai oferecer salvação ao homem. Daí até a justificativa dele unir a teologia com a filosofia para exatamente aproximar o homem de Deus. Para que o homem supere esse conflito de bem e mal e opte pelo bem. E aí, ao optar pelo bem, nós vamos ver o homem vai ter acesso à cidade de Deus.
A gente vai ver mais para o final da exposição aqui em Agostinho, mas ele vai dizer que o mundo é dividido na cidade dos homens e na cidade de Deus. A cidade dos homens, um dia, vai ser aniquilada pelo Apocalipse. E eu tenho até minhas dúvidas se a gente já não está vivendo isso com a coronavírus, com a Covid. E a cidade de Deus vai permanecer pela eternidade. E lá vão habitar aqueles que optaram pela salvação. Galera, nessa cisão entre a vida ativa e a vida contemplativa, Santo Agostinho traz a perspectiva de uma divisão entre o plano terreno em relação às suas coisas e o plano divino. Essa distinção ele vai chamar de cupíditas e de cáritas. Então o homem precisa renunciar a cupíditas, a essas coisas que estão no plano terreno, e ansiar, desejar, buscar pela via da contemplação a cáritas, que são as coisas que estão no plano divino. Então o homem vai ter essas duas opções. Ou ele vai recorrer a uma vida em que vai prevalecer o mal, ou seja, a curiosidade, o desejo pelas coisas terrenas, ou ele vai buscar as coisas divinas, cáritas, por intermédio da vida contemplativa, da contemplação. E é exatamente essa ideia do livre-arbítrio. Nós somos livres para superar esse dualismo interno. Nós somos livres para optar afundar no mal e sermos aí destruídos com o final dos tempos, ou optarmos pelo bem expresso na salvação, expresso por esse desejo pelas coisas divinas, esse desejo pelo caritas. Tranquilo até aqui? De boa, favorável? Vou me mutar um segundinho para fazer nossa primeira anotação. Eu peço que vocês aguardem. Bluetooth pairing.
Pronto, galera, retornamos. Anotações feitas. Eu acho que quem entrar nessa aula de hoje vai pensar que nós estamos aqui tendo uma aula de teologia. Ou talvez uma aula de catequese. Tranquilo, galerinha. Vocês entenderam aí as anotações? Vocês entenderam a explicação? Até perguntar, alguém aqui que é cristão já teve contato com Santo Agostinho, já teve contato com São Tomás de Aquino? E aí, galera, posso seguir? Exatamente. Vamos seguir então com ele. Galerinha, Agostinho vai nos dizer que o homem, ele renunciar a essa curiosidade excessiva, o homem precisa de humildade. Por quê? Deus vai ser essa figura que vai limitar, aí pelo elemento da caritas, o acesso ao conhecimento humano. Então, o homem, o que Agostinho enxerga, e aí por que ele fala de renúncia às coisas terrenas, renúncia ao progresso humano? Porque Deus seria o limite até onde o homem poderia ir. O homem, quando se envolve no Cupíditas, ele busca ser mais, ele busca ir além de Deus. Nisso que ele busca ir além de Deus, ele reforça a sua corrupção, ele reforça a sua entrega à paixão humana e ao pecado. Nessa teoria de Santo Agostinho, nós temos uma cisão, e aqui é onde talvez, Ricardo, a gente se aproxime de Quae Themis, da Lex Aeterna e da Lex Temporale. Então, o que é essa Lex Aeterna? Lex Aeterna é a lei divina. Aquela lei que rege o mundo, elaborada pelo seu Criador. E a gente tem as leis humanas que estão lá compostas na Lex Temporale. Qual é a grande diferença que nós vamos ter aqui entre uma e outra? Para Santo Agostinho, o direito nasce de uma manifestação de vontade divina. O direito natural, ele é fruto da racionalidade de Deus. Por quê? Porque dentro dessa lei divina, Deus explica como ele quer que as coisas sejam. Ele dá, por meio da lei divina, as ordens para o governo, para que o universo seja governado. E aí Santo Agostinho até chega a afirmar que o próprio Estado humano, em seu aspecto político, é uma pequena parte de um todo que é o universo criado por Deus. Inclusive, Agostinho, nessa ideia de Estado, ele até fala que o Estado é uma forma de pecado. Está dentro dos pecados humanos. A ideia de um homem governar o outro. Por isso aí eu fico meio impressionado não ter incluído ele, mas tudo bem.
Não era algo muito auspicioso de se dizer na época. Então, lex divina, lei divina expressa por Deus para reger o cosmos. Lex eterna, ou lei divina, está relacionada à ideia de uma racionalidade que pertence a Deus. No campo da lex temporalem, a gente tem a figura do Estado, como até um elemento dos pecados humanos, como um fator que reforça a corrupção humana. E essa justiça divina serve para que os homens governem as suas relações. Então, a ideia aqui da lei humana é, como a gente tem a visão mais crua da legislação, de servir para que servir como um parâmetro, um padrão de condutas a ser seguido. Então, Ricardo, essa ideia de governo para Agostinho, ela fica muito restrita ao divino. Quem governa, de fato, é Deus. Nós vamos precisar do Estado exatamente porque o homem é pecador. E ele precisa ter um mecanismo para conviver com os demais. Somente Deus, aqui em Agostinho, vai ter a autoridade para governar o mundo, para governar o universo. O homem poderá, no máximo, governar seu semelhante. Oi, Nicolas. Professor, é porque essa ideia de Agostinho talvez se encaixe a recomendação de um dos escritores da Bíblia, o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta aos Romanos, ele fala que os cristãos deveriam se sujeitar às autoridades civis porque elas eram instituídas por Deus. Então não dava para enxergar essa ideia de Agostinho encaixando com isso, como o governo civil sendo um instrumento de Deus para regir a sociedade. Enfim, mais ou menos por aí, não. Nicolas, você tangenciou um ponto que eu ia falar agora. Para Santo Agostinho, as leis humanas devem buscar inspiração nas leis divinas. Então, você pode pensar que sim, a ideia de você ter um aparato jurídico, uma legislação secular, civil, a ser respeitada, viria exatamente disso, porque as leis do homem são feitas espelhando as leis de Deus. Daí seria a justificativa que Santo Agostinho daria. Tranquilo? Gente, qual é a problemática dessa lei humana? Essa lei humana, ela pode se transformar numa lei injusta. Por quê? Porque para Santo Agostinho, o homem, em face do pecado original, ele já é naturalmente injusto. Vejam, como há esse conflito de bem e mal dentro do homem, aí, reforçado pela ideia do pecado original, isso faz com que tudo que o homem tente fazer tenha uma tendência ao mal. Então, existe a possibilidade, já que o homem tem esse dualismo por natureza, de que a lei humana seja injusta. Mas, a despeito disso, a lei humana deverá buscar influência na lei divina. E aí entra aquela ideia. Na medida em que essa lei humana ela espelha a lei divina, haveria aqui um elemento que agrada a Deus, algo próximo ali do que a gente viu em Platão, o fator do agradar aos deuses. Então, agrada a Deus essa ideia de que o Estado, que as leis humanas se espelham na lei divina e tentam fazer o governo de uma maneira justa.
por isso até a gente fala na metáfora das cidades. Então, o papel do Estado vai ser governar os homens, ainda que sejam um produto do pecado, com base nas leis temporais, mas buscando influência nessas leis divinas. Por quê? Porque a lei divina, ela garante a paz universal, diferentemente da lei humana. E aí é que entra, como eu falei no início, a metáfora das cidades. A cidade dos homens, regida pela lex temporale, um dia vai ser extinta no Apocalipse. Já a lei divina vai reger a cidade de Deus, que será habitada somente por aqueles que renunciaram a cupíditas, renunciaram ao pecado e que buscaram caritas. Tranquilo até aqui? Algum comentário, algum questionamento, galera? Eu já não posso corroborar, Nicolas. Por favor, não me julgue, eu nunca li a Bíblia. Eu sou batizado, crismado, fiz primeira comunhão, muito por... Foi um pedido que o senhor Lucas fez, eu tive uma experiência de quase morte em 2009. E aí, quando minha tia comentou com ele, ele pediu que eu fizesse. E aí me foi autorizado a fazer tudo de uma tacada só. Eu fiz tudo em um mesmo dia. Com quase 19 anos de idade. Em 2009, eu comecei a ter gases, senti gases, bebi uma coca, dava um espum, melhorava. E passei uma semana assim. Quando começou na segunda, eu até suspeito que foi um big taste que eu comi. Quando chegou, galera, no sábado, eu comecei a sentir dor. Fui para o hospital, o médico... Não, hoje em dia eu tô zerado. O médico que devia fazer a ultra estava de sobreaviso, estava numa festa, veio, fez a ultra de qualquer jeito, disse que não tinha nada. Segunda-feira, eu passando muito mal, sem me alimentar, vomitando, chego no hospital, vamos fazer a ultra, cadê o apêndice? Meu apêndice tinha explodido no final de semana. E eu estava em sepse. Tanto que o médico fez minha cirurgia, ele foi bem categórico. Olha, você pode morrer antes, durante, depois. Nos 3 dias seguintes. Eu entrei em sepse mesmo, galera. Eu sou a prova que vai dormir no quebra fácil. Eu não fui lá pra cima, Nicolas, que Deus disse, olha, agora não. E aí eu fiquei uma semana internado no hospital, pagando todos os meus pecados, porque tive de ficar com... Tá aí de microfone aberto, galera. Tive de ficar uma semana no hospital, com um tubo na barriga drenando. Até hoje a região desse tubo passou, dói pra caramba, principalmente no dia frio. Acho que as meninas no cesárea, bem o que é isso, dia frio, dói cirurgia abdominal. Mas não fiquei zerado, foi só um susto. E aí, o Monsenhor Lucas autorizou que eu fizesse tudo numa tacada só. Mas minha família, a gente tem um pé no catolicismo, um pé no espiritismo. E a gente vê muito de maneira complementar. Apendicite não é brincadeira, não. E eu escapei, Ricardo, ainda de uma colostomia, porque eu tive um início de necrose nas alças intestinais. Mas deu para reverter com a cirurgia. Mas por pouco eu não ia ficar fazendo cocô pela barriga por uns tempos. Foi um tremendo susto. Inclusive, é uma experiência interessante, eu recomendo a todo mundo, é quase morrer. Porque muda muito sua perspectiva de vida. Estava no primeiro ano do curso. Inclusive, me lasquei. Porque quando eu voltei, eu voltei exatamente para o curso na primeira semana de prova. Na semana das últimas provas, perdão. Aí já foram todas lá embaixo. Mas como os professores sabiam da situação, tiveram pena.
Galera, vou mutar para fazer a anotação aqui final. Nicolas, sem problema, Renato. Eu acho que o segredo da felicidade aí eu passei a valorizar não depois disso. Eu passei a valorizar depois de uma crise depressiva. Filha da puta que eu tive em 2015 e foi um período bem pesado para mim. Curiosamente, foi até o período onde eu me aceitei. Não sei se eu já comentei aqui, mas eu sou gay. Então, eu tive muita dificuldade em relação a isso. E eu passei a ver felicidade nas pequenas coisas da vida. A partir daí, principalmente que eu me considero um sobrevivente de 2015. No início do ano, um amigo se suicidou. E no final do ano, uma das minhas melhores amigas, uma das meninas mais lindas, ela era linda, parecia uma princesa, Clarinha, se suicidou, era bipolar. Então, depois dessa crise depressiva, eu passei a apreciar muita coisa. E a buscar a felicidade não nas grandes coisas, mas sim nas pequenas coisinhas do cotidiano. Por exemplo, dar uma aula legal para vocês, me deixa feliz. Tá à toa dirigindo por aí, tocar uma música que eu gosto no carro. Um dia que Samantha amanhece carente, vem me pedir carinho, vem me fazer carinho. Um dia em que eu acordo e dou de cara com a planta florida aqui no jardim. Ou até, por exemplo, quando eu pego um pôr do sol bonito. Eu amava fazer fotos de pôr do sol. Parei um pouco depois que minha tia faleceu, porque ela era minha parceira. Eu perdi o gosto de beber por causa disso. E o gosto de fazer foto. Porque ela era minha colega de bebedeira. Minha tia fazendo quimioterapia para mitigar os efeitos da quimio, que era na segunda de manhã, a gente saía no domingo de noite. Para tomar Heineken tem aqui em Morro Branco, tem um espaço na Xavier da Silveira, que tem vários food trucks, vários containers. Aí a gente saía para comer hambúrguer e ficar bebendo cerveja. Aí, como ela era minha parceira de fotografia, eu dei uma morgada, mas eu acho felicidade tá nas pequenas coisas do dia. Tá num bom dia que eu recebo do meu namorado, quando a gente tá aí numa época comum, né? Porque hoje em dia a gente está falando muito de pandemia, então acaba às vezes um assunto mais pesado, mas quando ele dá aquele bom dia apaixonado, um dia que, enfim, só essas pequenas coisas. Exatamente, Rayane. Eu fiquei muito revoltado. Hoje em dia eu tô mais de boa. Mas vamos lá, galera. Vamos voltar aqui para a aula. Vou mutar que eu vou fazer a nossa anotação sobre a questão das leis humanas, das leis divinas em Santo Agostinho. Tô na área, já tá com o microfone ligado aí. Évila, seu microfone está aberto.
galera, anotações feitas, peço desculpas pelo silêncio. E contar duas histórias engraçadas de câmera. Uma aconteceu com uma amiga minha, vocês vão rir. Ela é muito certinha, muito certinha. E ela estava dando aula. Oi, Nicolas, pode falar. Não, professor, termine, por favor. Quando o senhor acabar, eu falo. Pode ficar. O que eu vou falar vai ser engraçado. Fala aí, Arrocha. Ela estava dando aula com a câmera aberta. O marido não sabia que era horário de aula. Chegou do trabalho, foi tomar um banho. E ele achava que ela estava livre no computador e ia fazer uma surpresa, dar aquela seduzida, chegar por trás, dar um beijinho na nuca, para eles treinarem fazer neném. E ela dando aula, ela é bem formal. O marido chega pelado atrás dela, com a barraca armada, e ela estava de câmera aberta dando aula. Não é, antes que perguntem, não foi aqui na nossa aula, não. Foi em outra instituição, não é professora daqui. A galera tirou onda, viu? A galera tirou onda pesado. E uma outra aconteceu, também em outra instituição, uma aluna entrou as besteiras que a gente às vezes faz, de abrir um computador e fazer outra coisa. Ela abriu o computador e foi trocar de roupa, com a câmera aberta para a sala todinha. Acontece essas coisas. Manda, Nicolas, fala que eu te escuto. Professor, se eu permitir só ler um trecho, se o senhor concordar. À vontade. Professor, dizer se está mais ou menos certo ou errado. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido, pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. É mais ou menos isso o que o senhor escreveu aí, né? E isso daí a gente vai reforçar, Nicolas, lá com São Tomás de Aquino, porque ele vai falar que mesmo injusta, o homem não pode desobedecer à lei terrena. A única lei, o único momento que ele vai poder desobedecer essa lei terrena é se ela for contrária à lei divina. Galera, tá tudo aqui com Santo Agostinho. Emília, então, não é que vai depender do ponto de vista. O parâmetro aqui é a referência se a lei humana vai afrontar ou não a lei divina. Se afrontar a lei divina prevalece, o homem está autorizado. Isso em Santo Agostinho, em São Tomás, perdão. Nicolas, em relação a Santo Agostinho, eles distinguem sim, são vertentes diferentes, até porque Santo Agostinho busca Platão e São Tomás de Aquino busca Aristóteles. Então, a própria distinção entre os dois vai repercutir. Só que, galera, Santo Agostinho foi tão importante, que São Tomás de Aquino, por trazer essa visão teológica a partir de Aristóteles, foi quase perseguido pela Inquisição. Porque achava que ele estava colocando em dúvida a estrutura do cristianismo. Évila, só para constar, você que chegou aqui depois, a gente não está tendo aula de teologia não, tá? Pode parecer, porque a gente está trabalhando com os filósofos cristãos que trazem aqui uma repercussão para a gente no direito. Gente, São Tomás de Aquino, diferentemente de Agostinho, que cristianiza Platão, São Tomás de Aquino vai buscar Aristóteles.
isso vai trazer uma distinção muito grande em como eles abordam. Por exemplo, se de um lado a gente tem em Santo Agostinho a ideia de uma lei humana e uma lei temporal, aqui nós vamos ter com São Tomás de Aquino uma lei eterna, uma lei natural, uma lei humana e ainda uma lei divina, que está aqui embutida na lei natural. A gente poderia pensar numa dialética. A própria dialética que havia entre Platão e Aristóteles vai se reproduzir aqui. É possível até você fazer uma síntese dos dois. Eu tive uma aluna que, como Nicolas, ela é cristã, tem um baita conhecimento da Bíblia, e ela havia lido muito os dois. E ela, num dia, num bate-papo, a gente tomando um café, ela tentou fazer essa síntese, de buscar esses pontos em comum. Eu diria que a grande diferença é que São Tomás de Aquino é um pouquinho mais light. Um pouquinho mais light. Ele não vê o homem de maneira tão pessimista. Ele não vê essa questão do pecado original como um fator de corrupção humana que se perpetua. Não, ele não vai ressignificar a Santo Agostinho. No sentido de que não vai haver pelo menos não que eu saiba, um embate direto aqui entre os dois. O embate se dá muito mais pela origem filosófica da vertente de cada um. Galera, São Tomás de Aquino enxerga aqui uma diferença entre alma, entre corpo. Então, o homem tem a matéria perecível, vai ser seu corpo. E ele tem a alma, e aí a alma humana vem de Deus. Qual é a ideia de livre-arbítrio que a gente vai trabalhar aqui, pensando nessa estrutura humana, já que a alma vem de Deus? O homem tem liberdade para escolher os meios que vai utilizar para fazer o bem. Veja que ele não está falando em uma superação de um mal inato ao homem. O homem pode escolher o bem. Para que serve ética? Para que eu vou ter a virtude? A virtude, aqui vai ser a cara de Aristóteles. A virtude e a ética são caminhos para a escolha do bem. Do caminho que você vai perseguir para realizar o bem, já que a existência humana, em última análise, é orientada a fazer o bem. Isso aqui começa a ser o grande ponto de distinção. Então, o livre-arbítrio humano, ele serve muito mais para você escolher qual caminho você vai perseguir, para escolher qual meio você vai utilizar para alcançar o bem e qual vai ser aquele caminho que você deixará de lado. Então, eu tenho diversos meios para alcançar esse bem. E esse bem se expressa numa felicidade. Então, a ética é o que permite ao homem distinguir um bem aparente, ou seja, aquele bem que aparenta ser algo bom, mas não o é, e de um bem verdadeiro. Então, pela via da ética, o homem escolhe o bem verdadeiro em detrimento do bem aparente, em detrimento aqui do mal. E essa ideia de escolha do bem verdadeiro passa, e aqui também é um ponto de similitude, por um equilíbrio do homem. Vejam, Santo Agostinho diz que o homem não pode se render a cupíditas, as questões terrenas. Santo Agostinho, fala que não pode se render a cupíditas. São Tomás de Aquino já fala para a gente numa ideia de equilíbrio. Um equilíbrio no sentido aristotélico.
Nicolas, Deus projeta o homem para a felicidade, Deus projeta o homem para alcançar o bem verdadeiro. Se o homem vai alcançar esse bem verdadeiro, se ele vai buscar os caminhos corretos para esse bem, ou se ele vai buscar caminhos para um bem aparente que estão nas paixões humanas, nas questões terrenas, aí é critério do homem escolher. A escolha do bem está no livre-arbítrio. Mas o projeto que Deus faz originalmente para o homem é que ele busque o bem verdadeiro. Eu vou mutar para fazer a primeira anotação, tá, galera? Ufa! Vamos lá. A Nicolas pode falar, a Stefana já responde. Professor, era mais ou menos isso mesmo que Stefano perguntou, se... Porque o senhor falou que Tomás de Aquino foi influenciado por Aristóteles, né? Uhum. E o senhor escreveu em Aristóteles que, enfim, eles compreendiam que na polis eles buscavam a associação de seres iguais em busca da eudaimonia, a felicidade plena, né? Aí Tomás de Aquino pensa essa felicidade plena como sendo para além desta vida terrena, tipo, como está descrito na Bíblia? A gente tem essa ideia da além da vida terrena, só que para você ter acesso a essa vida divina,
como vocês sabem, eu tenho que me redimir desse pecado. Então, apesar de não falar diretamente no elemento pecado, como Santo Agostinho, o que a gente vai ter aqui é a ideia do equilíbrio. Lembram que a virtude é o equilíbrio? Meu amor, como é que foi? Aquela ideia de equilíbrio que a gente tem lá em... Era pra ser, né? aquela ideia de equilíbrio que a gente tem lá em Aristóteles, das virtudes, ele nem pode ter muito excesso de uma virtude, nem ela pode estar em falta, ela deve estar equilibrada. É a mesma ideia que o homem deve buscar um equilíbrio virtuoso da sua existência. O bem aparente, a felicidade, nasce desse equilíbrio. E esse equilíbrio, esse bem verdadeiro, é aquilo que o homem deve buscar de acordo com o que Deus o planejou. Então, seria uma vida equilibrada, afastada dessas paixões. Uma vida em que o homem seja equilibrado em suas virtudes. A ideia é exatamente essa. Ele ressignifica, usando aí a palavra da moda, como diz Ricardo, Aristóteles. Adicionando aí que esse bem verdadeiro, essa felicidade, é um desejo de Deus para o homem. Galera, vamos cá. Qual é o caminho que o homem escolheu para alcançar? Qual é esse caminho ético que o homem escolheu para alcançar esse bem verdadeiro? Alguém se arrisca? E aí, alguém se arrisca, galera? Não? Professor, eu não entendi bem a pergunta. Tipo assim, se eu poderia repetir, se não fosse Posso. incômodo? Qual é o caminho que o homem usa para alcançar o bem verdadeiro? Qual é o caminho escolhido pelo homem para tanto? Não, satisfação própria, Guilherme, tem a ver com os prazeres terrenos. É um desequilíbrio de virtude. O que o senhor falou agora há pouco, a questão do equilíbrio Não. das virtudes. Galera, qual era um elemento muito importante para Aristóteles? Concordam que Aristóteles tinha uma preocupação com a sociedade grega, com a polis, que essa polis seria uma construção escalonada, começa nas relações familiares, até chegar nas relações que compõem aquela grande teia que é a polis. Vocês lembram disso? Aproveitando aqui para revisar Aristóteles, que até o fruto de crítica dele em relação a Platão, Platão não enxerga o homem grego em sua individualidade. Para São Tomás de Aquino, o meio eleito pelo homem é a sociedade civil, que se comporta de maneira semelhante àquela sociedade grega. Ela começa na família. A sociedade é um meio ético escolhido pelo homem para realizar o bem verdadeiro enquanto bem comum. Então a sociedade é o caminho escolhido pelo homem. Qual é a finalidade da sociedade? Alcançar o bem comum. Onde está a base da sociedade? No elemento da família. Essa ideia da família como base da sociedade vem de Aristóteles. Então, nesse ponto, Aquino se aproxima de Aristóteles, pois afirma que a família
As relações familiares estão na base da sociedade. Ricardo, aí família como núcleo mesmo, núcleo familiar. Não, acho que eu não coloquei isso daí como pergunta. Eu já fiz a prova de vocês, inclusive. Vai até a aula de hoje. Turma, vamos cá. Se a sociedade é a escolha, se é o caminho que já foi escolhido, então, para Santo Agostinho, Emília tem no nosso slide da primeira aula, eu já digo aqui qual é o dia. Para São Tomás de Aquino, a sociedade não precisa de ética. Por quê? Porque a sociedade já é, por si só, a escolha ética. Quem vai precisar de ética é o governante. Esse sim. Emília, nossa prova será dia 8. Dia 8 de abril. Na semana anterior, eu vou fazer uma brincadeira de revisão com vocês, no dia 25. Gente, então, pensando aqui, São Tomás de Aquino, a própria sociedade já é um meio ético escolhido. A sociedade é um meio. Então, ele não vai falar que a sociedade precisa de ética. Quem precisa de ética será o governante. Por quê? Porque o governante, esse sim, ele vai ter uma função de guiar a sociedade ao bem comum. A gente vê pessoas saindo de apartamento para kitnet, saindo de casa para... Tranquilo? Então, enquanto escolha e meio ético para realizar o bem comum, a sociedade não requer ética, pois, novamente, ela é o caminho escolhido eticamente pelos homens. Quem necessitará de ética para governar é o governante. Então, ele vai guiar a sociedade rumo ao bem verdadeiro. A escolha ética aqui cai para o governante. Governante, esse sim, vai guiar todos para o bem verdadeiro. Tranquilo? Tranquilo, de boa, favorável? Galera, então vamos pensar aqui essa relação de direito e justiça. São Tomás de Aquino, por beber diretamente na fonte aristotélica, vai falar que a virtude é um equilíbrio. E a justiça, enquanto virtude humana, é aquela que vai equilibrar a racionalidade humana com a sua vivência de mundo. É aquela que equilibra razão e experiência. E é através da justiça que o homem garante a igualdade entre seus pares. Então, por beber diretamente em uma fonte aristotélica, São Tomás de Aquino... O teclado está incomodando, galera?
nessa parte agora. Não, professor, tá tranquilo, viu? Porque nessa parte agora, como ela é mais. Tem os detalhezinhos, eu não tenho como fazer aquela assim, explicar o bloco e depois digitar. Essa aqui eu preferi explicando e digitando ao mesmo tempo, para facilitar para vocês. Então, São Tomás de Aquino afirma que a virtude decorre do equilíbrio. E a justiça, virtude, equilibra a racionalidade humana com a sua experiência terrena. Nesse sentido, a justiça, quando projetada para a sociedade, implica em uma relação de igualdade entre os homens. Essa igualdade, galera, vai ser materializada na percepção ética que o homem deve ter para separar aquilo que é seu e aquilo que é do outro. Nesse ponto, aí, Nicolas, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Essa ideia de igualdade, a gente depreende dessa frase, que envolve até o brocardo romano, Diopiano, dar a cada um o que é seu de fato. Então, tá certo, né? Dar a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Manda, Nicolas. Fala que eu te escuto. Então, é nesse sentido que Santo Agostinho pensa que a desobediência... São Tomás de Aquino. A desobediência civil, ela é justificada quando a gente está obedecendo primeiramente a Deus e está descumprindo a lei civil. Mais ou menos isso, não? Não. Aqui Santo... Ai, meu Deus, sou danado para trocar esses nomes. Em São Tomás de Aquino, o homem, a gente vai ver já isso, o homem só vai ser autorizado a descumprir a lei humana se, porventura, essa lei humana ofender a lei eterna. Fora isso, se ela ofender a ética, se ela ofender ao direito natural, ainda assim ele é obrigado a cumprir. Galera, minha mãe veio aqui, ela só vem quando é caso de urgência. Eu vou pedir 2 segundinhos só para saber o que está acontecendo, tá? Pronto, gente, resolvido. Era só para me avisar que aconteceu um probleminha aqui. Quando terminar a aula, eu desenrolo. Nada demais. Fiquem tranquilos. Gente, nós vamos trabalhar com a distinção entre lex e ius. Lex é a lei. Ius é a justiça. São figuras diferentes. Justiça, essa ideia de virtude, essa ideia de dar a cada um que é seu, que no caso do homem é o bem verdadeiro. A lex, enquanto direito, é um instrumento para a concretização da justiça. Se a justiça está na razão natural, na razão divina, a lei vai ser fruto da razão prática do homem. Então, o que é que nós vamos ter aqui? A justiça de ius é dar a cada um o que é seu.
caso do homem, é dar a este o bem verdadeiro, visto aqui também como bem comum. Lembrando, justiça é uma virtude. Gente, como justiça dá a cada um o que é seu, isso vai ter uma origem divina. A gente vai ter uma origem aqui da justiça na razão divina. Já Alex, a razão prática do homem e que poderá servir como um instrumento para concretizar a justiça. Então, essa é a relação aqui de direito e justiça que nós vamos ter. Como é que esse direito humano opera? Algo muito próximo de como os dias atuais funcionam. O legislador, o que o legislador faz? O legislador cria normas gerais. E o juiz aplica essas normas gerais, criando normas individuais. É bem interessante porque chega a um ponto que São Tomás de Aquino ele até prevê um número de juízes. Ele diz que o número de juízes deve ser compatível com a sociedade. Então, a operação do direito é a seguinte. O direito é criado pelo legislador, gerais, expressas na legislação e que solucionam questões do cotidiano humano. Caberá ao juiz aplicar esse postulado abstrato e geral ao caso concreto, criando uma norma individual. Essa aplicação do direito seria a efetivação da justiça. E, galera, lembrando, quanto mais complexa, quanto maior for a sociedade, maior deve ser o número de juízes. Deveria usar São Tomás de Aquino como justificativa para fazer mais concurso para juiz. Ei, professor, só uma curiosidade. O cabo, no final do curso, podia fazer um TCC, assim, um negócio relacionado mais diretamente à filosofia do direito, ou não? Pode. Eu estou fazendo um doutorado em filosofia do direito, criatura. Eu estou discutindo até, troquei já uma ideia com o Ricardo, eu estou discutindo a análise do processo civil brasileiro a partir da teoria do agir comunicativo de Jürgen Habermas. Pode, não tem problema nenhum, não. Inclusive, esse semestre eu estou orientando um TCC sobre a relação entre o juiz e a opinião pública. É um trabalho de filosofia do direito, não tem problema algum. É uma área válida de conhecimento. Se você quiser, se eu ainda estiver por aqui, quando chegar a sua época de fazer TCC, se quiser que eu oriente, toma as ordens. Pode ser, professor. Acharia bacana, viu? Galera, eu sou um pouco suspeito, mas eu acho muito gostoso, como o Ricardo estava falando, estudar essas partes, essa ideia abstrata, porque serve como um detox. A gente desintoxicar, porque o direito no cotidiano forense não é muito bonito. Nem sempre a justiça é aplicada da maneira correta. Nem sempre o juiz está preocupado com a justiça. A gente sabe que existem fatores de corrupção, tanto na elaboração das leis quanto na sua aplicação. Então eu considero isso daqui um refúgio. É meu refúgio dentro do direito.
E aí junta também com história, que é algo que eu gosto muito. Para mim, isso daqui é o paraíso. Eu trocaria todo o estudo de direito tributário, todo o estudo de direito civil que eu faço, para atuar como advogado, para estudar só isso daqui o resto da vida. Já que no momento eu só estou com a busca de estudar Habermas, porque já são, desde 2014, estudando a teoria dele, não tenho mais muita paciência, não. Então vocês vão ter aula sobre ele aqui na disciplina. E talvez é o principal filósofo contemporâneo hoje. Galera, afora essa questão da justiça, nós temos uma tabelinha com os tipos de lei. Então, São Tomás de Aquino vai enxergar diferentes leis para a gente. Então, nós temos a lei eterna, que vem de Deus, é a lei perfeita, é a lei que rege o universo, é o primeiro nível legislativo. Esse material de apoio, galera, eu peço até que vocês não compartilhem com terceiros, são os capítulos, obviamente não está no formato que está no livro, não está com a mesma impressão, mas são os capítulos no meu segundo livrinho, 10 lições de filosofia do direito. O conteúdo é o mesmo. Talvez nele tenha menos erros ortográficos, mas é o mesmo material, é o mesmo texto. Então vocês podem acompanhar na disciplina por lá que dá bom. Então, galera, a primeira lei, a primeira espécie de justiça para São Tomás de Aquino está expressa na lei eterna de Deus. Enquanto construção perfeita rege o universo. Galera, parcela da lei eterna é expressa pelas leis divinas que estão presentes nas escrituras sagradas. A exemplo da Bíblia. Revela parte dessa lei eterna enquanto lei divina. Segunda modalidade, a gente tem a lei natural. O que é a lei natural? A lei natural é a parte da lei eterna que é direcionada ao homem, está posta na natureza. A lei natural é a parcela da lei eterna direcionada ao homem, que está na natureza. Como é que o homem percebe essa lei natural? O homem percebe a lei natural na medida em que observa a natureza. Lembrando, essa observação poderá ser imperfeita. E aí, a última modalidade é a lei humana, que é essa lei criada pelo juiz e aplicada, criada pelo legislador e aplicada pelo juiz. E essa lei humana serve para coordenar as relações sociais. Galera, lei humana vai espelhar sempre a lei natural. Por quê? Porque é o legislador que observa a natureza. O legislador deverá criar as leis humanas a partir da lei natural. E aqui as normas injustas. O direito é imperativo. E mesmo que gere uma injustiça e descumpra as leis naturais, ainda assim deverá ser cumprido pelo homem. Todavia, a desobediência somente é autorizada se o direito violar a lei eterna. Então aqui a gente vai pensar o quê? Aquele direito que viola as escrituras sagradas enquanto expressão dessa lei eterna.
Mas seria que a gente pensar um exemplo. Como a lei eterna está explícita parcialmente na lei divina, contida nas escrituras sagradas, se o direito de descumprir essa escritura, ele poderá ser descumprido pelo cidadão. E aqui, galera, com isso, a gente sintetiza esse período que é o justnaturalismo teológico. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho são exemplos desse período do direito natural teológico. Então, nós temos o direito como fruto de Deus. Deus confere o direito ao homem. E as leis são dadas por Deus para que o homem regule a sua vida em sociedade. E é bacana porque isso é uma inversão do que nós temos até então da época grega. Na época grega, o justnaturalismo diz que a natureza é perpétua e o homem é perene. Aqui a gente inverte. O mundo humano, enquanto natureza, ele vai ser um dia aniquilado pelo fim dos tempos. Mas o homem será eterno enquanto ele acreditar na promessa de salvação divina. Eu acho que, assim, eu não tenho propriedade, mas eu acho que a coisa é mais ampla. Tudo bem, temos temas hoje, pelo pluralismo, a gente vive, tem uma sociedade secular, que geram desacordos. Seriam o que nós chamaríamos de desacordos morais abrangentes, dentro de uma filosofia política. E é possível haver esse desacordo. O que a gente tem de tomar cuidado é não utilizar desses desacordos para ferir um outro grupo. A ideia seria a gente ter respeito. Hoje, talvez pela pauta que alguns grupos levantam, grupos esses que não representam em sua maioria os cristãos, a gente tem essa visão superficial. Mas a coisa aí é bem mais ampla do que isso. Galera, temos dúvidas? Qual vai ser a leitura de hoje? Vocês podem pegar o Wayne Morrison, capítulo 3. Podem pegar o capítulo 3 do meu livrinho, que está lá com o nome dos dois teóricos, lá no material de apoio. Ou vocês podem pegar os capítulos 9 e 11 do Eduardo Bittar. As três opções são válidas. Quem quer o caminho mais fácil, vai para o meu livro. Quem quer o caminho intermediário, vai para o Wayne Morrison. Quem quiser o caminho hardcore, vai para o Eduardo Bittar, que vai ter um aprofundamento bem maior do que a gente vai ter aqui no Morrison, até na minha escrita. E as nossas questões de reflexão, a gente sempre vai ter questão de reflexão, questão de revisão. Questão de reflexão, para vocês tentarem trazer essa ideia do que a gente está discutindo para o dia a dia. Questão de revisão é o que pode cair na prova. Inclusive, as questões subjetivas de vocês foram extraídas das questões de revisão. Eu sugiro que façam. Então, reiterando, questão de revisão para refletir sobre o conteúdo nos dias atuais. É um exercício individual. É um exercício que vocês vão fazer dentro da vida contemplativa de vocês. Agora, questão de revisão, isso daqui é o que eu preciso que vocês compreendam do conteúdo. Tá bom? Galerinha, então é isso. Se a gente não tiver dúvida, eu encerro a gravação, tá? Nicolas está de mão levantada novamente, manda brasa. Não, foi mal, professor. É porque tinha um aluno pedindo para entrar, mas como o senhor já encerrou a aula, então... Não, pode falar, fica à vontade. Não, era só isso mesmo. Ia pedir para o senhor aceitar ela na sala. Não, mas não tem essa de aceitar, não. Vocês entram automaticamente. Ah, é? Porque ela colocou aqui, pede para o professor me aceitar de novo. Não tem aqui... foi dada uma orientação pela coordenação para que a gente modifique as opções de reunião. Então, ninguém precisa ficar no lobby. Quando eu inicio a reunião, eu coloco lá para que todos tenham acesso direto à aula. Os primeiros que ingressam, talvez, tenham essa
tenham de ser autorizados. Ah, ela já está falando aqui. Beleza, então, galera, nossa aulinha está encerrada. Lembrando, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, podem mandar e-mail, podem mandar mensagem aqui no Teams. Estou à disposição de vocês, tá bom? Um bom final de semana. Por favor, se cuidem. Como eu disse anteriormente, eu quero ainda ter a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente. E obrigado, e reiterando aqui o que eu disse no início, felicidade está nas pequenas coisas. Vocês me fizeram agora muito feliz, porque foi uma aula legal. Então é isso, gente. Gravação encerrada.